Livro A Situação Mundial em Relação ao Mover de Deus na Terra, capítulo 2-3. Japão, Rússia, o Oriente Médio e os Estados Unidos. A Situação Mundial em Relação ao Mover de Deus na Terra, capítulo 3. Leitura bíblica, a 17, 24, 27, DN 2, 21, 4, 17. Para Deus levar a cabo o seu propósito, Ele organizou a situação mundial. A história é significativa quando percebemos isso. Apenas alguns anos antes de Cristo nascer, o Império Romano tornou-se plenamente estabelecido. Tudo estava pronto para que Cristo nascesse de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, por que Maria teve que ir para Belém? Ela estava na Galileia, mas Augusto emitiu um decreto que exigiu que ela fosse para Belém. Se Cristo tivesse nascido em Nazaré, onde Maria estava vivendo, estaria em desacordo com a profecia, Miqueias 5:2. O Império Romano também proveu uma maneira para que o Evangelho fosse espalhado. Mais tarde, a Alemanha foi usada por Deus para apoiar a Reforma, e a Grã-Bretanha, em tempos mais recentes, foi levantada por Deus para levar adiante o seu propósito. Depois de derrotar a Armada Espanhola em 1588, tornou-se o principal poder mundial. Por meio dela, o Evangelho foi espalhado pelo mundo. Porém, por causa de sua infidelidade e orgulho, perdeu sua predominância. A infidelidade da Inglaterra foi demonstrada quando a Liga das Nações ainda estava em funcionamento. A Liga foi formada após a Primeira Guerra Mundial, sob a direção do presidente Woodrow Wilson. Entretanto, os Estados Unidos não se uniram a ela. Inglaterra, França, Japão e China pertenciam à Liga, juntamente com muitas outras nações. A Inglaterra e a França apoiavam a Liga como meio de manter a Alemanha sob restrição. Outras nações buscavam proteção. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, que fazia parte da China. Quando a China apelou à Liga das Nações, esta enviou uma missão à Manchúria sob a presidência do Lorde britânico Lytton para investigar. Porém, a Liga não pôde fazer nada que mudasse a situação. Japão. Essa fraqueza no trato com a agressão japonesa incentivou o Japão a invadir o norte da China em 1937. Os Estados Unidos perceberam a necessidade de uma China forte para manter o equilíbrio de forças no outro lado do Pacífico. Assim, sob liderança americana, foi suscitado um tratado em 1921-1922 a respeito da independência e integridade territorial da China, prometendo manter uma porta aberta. O Japão foi um dos signatários desse tratado. Quando o Japão invadiu a China, Roosevelt, então presidente, lembrou o Japão de sua assinatura e exigiu sua retirada. O Japão recusou-se. A China apelou novamente à Liga das Nações, que mais uma vez mostrou-se incapaz de ajudar. Em 1941, o Japão enviou uma delegação aos Estados Unidos buscando tratamento mais favorável. As negociações ainda continuavam quando aviões japoneses atacaram Pearl Harbor. Após o bombardeio, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Houve apenas um voto contrário no Congresso. Poucos dias depois, também declararam guerra à Alemanha e à Itália. Com a ajuda de generais como Eisenhower na Europa, MacArthur no Extremo Oriente e Marshall como chefe do Estado-Maior, a batalha foi vencida. Rússia. A Rússia, em território e população, era o maior país da Europa. Enquanto outras nações europeias buscavam mercados mundiais, a Rússia estava atrasada. Seus métodos eram orientais, não ocidentais. Durante o reinado de Pedro, o Grande, tornou-se um grande poder, adotando meios ocidentais e ganhando acesso ao mar. A Bíblia fala da Rússia como Gog e Magog. Es 38-39, AP 20, e afirma que esses povos seriam rebeldes contra Deus até o final dos 1000 anos. O território designado a eles está no norte gelado. Os czares tentaram repetidamente obter acesso a águas quentes. A Inglaterra os impediu usando sua influência estratégica no Mediterrâneo e no Canal de Suez.
A Rússia, então, construiu a ferrovia Transiberiana, iniciada em 1891 e concluída em 1916, ligando Moscou a Vladivostok. Mais tarde, a Rússia arrendou a península de Liaotung e construiu os portos de Dairen e Porto Arthur. Quando a Inglaterra percebeu isso, instigou o Japão a lutar contra a Rússia. Em 1904, iniciou-se a guerra. O Japão venceu, assumindo controle sobre áreas estratégicas. Posteriormente, a presença japonesa levou à invasão da Manchúria em 1931 e, eventualmente, à guerra no Pacífico. Após acordos como os de Yalta, a Rússia expandiu sua influência, contribuindo para que a China se tornasse comunista. Entretanto, Rússia e China posteriormente romperam relações por disputas territoriais. Isso foi soberania do Senhor. Se esses dois grandes países comunistas se unissem, seria uma ameaça mundial. Hoje, para ser um poder significativo, uma nação precisa de território amplo, grande população, recursos naturais e habilidades tecnológicas. Apenas 3 países possuem essas 4 características: Estados Unidos, China e Rússia. Os Estados Unidos precisam da China para equilibrar a Rússia. A China precisa do apoio americano para se desenvolver. Deus tem restringido Gog e Magog. Primeiro usou a Inglaterra. Agora usa a situação atual para restringir a Rússia. O Oriente Médio. A situação no Oriente Médio também está sob a soberania de Deus. Entre os países árabes contrários a Israel, apenas 2 são significativos: Egito, poder militar, e Arábia Saudita, poder financeiro. O Egito é favorável aos Estados Unidos. A Arábia Saudita não é favorável a Israel, mas mantém relações amistosas com o Egito. Vemos o cumprimento da promessa feita a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12:3. A Rússia amaldiçoa Israel e está sob maldição. Os Estados Unidos abençoam Israel e estão sob bênção. Os Estados Unidos. Hoje, o mundo está sob liderança americana. Deus preservou este país e o abençoou com riquezas. Ele o preparou soberanamente para levar a cabo a fase final de sua restauração. A liberdade de expressão para espalhar a luz da palavra. A situação também é favorável para a prática da vida da igreja. É um país pacífico, confortável e próspero. Infelizmente, isso também facilita a prosperidade do mal. Ainda assim, os Estados Unidos são um centro estratégico mundial. O inglês americano tornou-se idioma internacional. Nada disso aconteceu por acaso. Atos 17:26 diz que Deus determinou tempos e limites das nações. Deus preparou o Império Romano, preparou a Alemanha, preparou a Grã-Bretanha e hoje preparou os Estados Unidos, não apenas para pregar o Evangelho, ensinar a verdade ou realizar reuniões bíblicas, mas para a preparação da noiva. Temos responsabilidade. 1. Pregar o Evangelho genuinamente. 2. Ensinar a Bíblia levando ao pleno conhecimento da verdade. 3. Reunir-nos biblicamente, derrubando tradições religiosas humanas. Mas isso ainda não satisfaz o desejo de Deus. O desejo dele é que vivamos Cristo, que Cristo seja nosso viver, a realidade e o conteúdo da vida da igreja, fazendo de cada igreja local um candelabro dourado. O grande mistério da piedade é Deus manifestado na carne. Precisamos construir um ambiente onde Cristo seja real para nós. A situação cristã tornou-se como uma pirâmide cheia de alho. Muitos já nem percebem o cheiro. Precisamos de ar fresco, o Espírito que dá vida, o Cristo ressuscitado habitando em nós. Esta é a restauração do Senhor hoje. A situação mundial está sob a manobra soberana do Senhor. Ele remove reis e estabelece reis, DN 2:21. Ele está usando esta era para cumprir seu propósito. Irmãos e irmãs, abram os olhos.
Olhem para a situação mundial em relação ao mover de Deus. Não devemos nos contentar apenas com o evangelismo e ensino bíblico. Devemos estar pela visão central da economia de Deus. Cristo deve ser nosso viver e o conteúdo da igreja. As igrejas serão candelabros dourados e a noiva será preparada. Parece que não há tempo para Deus levantar outro país e dar outro passo. Creio que esta é a última oportunidade para a preparação da noiva. Que todos vejamos a seriedade deste tempo e reconheçamos nossa responsabilidade. Agradecemos pela sua visita. Deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber os próximos capítulos. Deus vos abençoe. Leitura dos versículos bíblica referente ao capítulo 1 deste livro. Leitura bíblica, Atos 17, 26, 27, 1, 8.